Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Graça e paz, você que está em casa. Vamos agora à palavra do Senhor. O Senhor fale aos nossos corações. Da mesma forma que o Senhor falou comigo, eu peço a Deus agora que fale com cada um. Em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 20. Atos 20, a partir do versículo 1. Amém? Na minha Bíblia, o título é Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia. Amém? Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou até a Ásia, Sópater, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperavam em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntou-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse agora, para que o Senhor falasse conosco, porque o Senhor que escolheu essa palavra, que nós possamos ter entendimento, para entender aquilo que o Senhor quer falar comigo e com você. Amém? Deus santo e poderoso, nós glorificamos o teu nome neste momento, ó Pai, e te pedimos em nome de Jesus. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, fale aos nossos corações, ó Pai, que a tua palavra entre como espada em nossas vidas, ó Pai, que nós possamos entendê-la, ó Pai, em nome de Jesus, e principalmente, Senhor, que nós possamos vivê-la. Amém? Glória a Deus. Deixa eu tomar uma água, a gente fica nervosa, né, gente, aqui em cima. Então, o tema dessa mensagem é o poder de um abraço.
O Senhor falou claramente ao meu coração, o poder de um abraço. Nós estamos vivendo um momento que nós não podemos abraçar por causa do Covid. Mas aí, então, por causa do Covid, nós não vamos anunciar a palavra do abraço, nós não vamos viver esse abraço, porque a gente pode abraçar através de um sorriso, através de um olhar, através de uma presença, através de uma palavra. Então, que nós possamos exercer o poder do abraço. No dia 6 de dezembro, eu fui no shopping Monte Carmo comprar um presente. E lá eu encontrei com a Leandra, acredito que a maioria aqui conhece a Leandra, né, gente? Queridos, eu fiquei surpreendida, porque um pouco antes o Senhor tinha me falado dessa palavra no meu coração. A Leandra me deu um abraço tão forte, que eu sinto ele até hoje. Então, queridos, o poder do abraço é curador. O abraço, às vezes, a pessoa que te abraça é ela que precisa mais do que você que está recebendo, ou vice-versa, não interessa. Mas que nós possamos exercitar o poder desse abraço. E aqui nessa palavra, o Senhor está nos mostrando como que o abraço é importante. Eutico, ele estava ouvindo Paulo. Olha, vocês viram tanto que Paulo viajou, em quantos lugares que Paulo esteve? Eu acredito que esse homem podia estar bem cansado. Só que ele não abria mão de pregar a palavra da forma que o Espírito Santo colocava no coração dele. Se ele tinha 10 minutos, eu acredito, virava 1 hora. Se ele tinha 1 hora, acredito que virava 2, porque Paulo não economizava para falar das coisas de Deus. E às vezes a gente vem para a igreja cansado, com sono, doido para o culto acabar, não é verdade? E a gente é pontual. Olha só, Eutico sentado na beira da janela no 3º andar. Imagina, quando eu leio alguma história da Bíblia, eu mentalizo aquele momento. Aí imagina esse rapaz sentado, né, na beirinha da janela do 3º andar, e Paulo começou a falar, e ele tinha que viajar no outro dia. Ele tinha que descansar para ele viajar. Então, eu imagino que Eutico pensou, poxa vida, vai ser rápido, eu vou ouvir a palavra e vou embora para casa com tranquilidade, não é verdade? Só que Paulo não é assim, porque quando o Espírito Santo nos abraça, gente, não tem como parar. E ali Paulo foi falando, e esse moço pegou no sono, e ele caiu do 3º andar e morreu. Ele morreu, a Bíblia está falando, ele morreu. Ele caiu do 3º andar. Vocês imaginam, gente, cair do 3º andar? E aí, queridos, é que a gente vê o poder de Deus na vida daquela pessoa que é cheia do Espírito Santo. Paulo desce lá e abraça ele. Está no versículo 10. Paulo abraça ele. E o que acontece? Ele ressuscita. Então, queridos, o que o Senhor quer dizer conosco? Eutico precisava de um abraço para voltar à vida. E você? E eu? Às vezes nós precisamos de um abraço porque nós não sentimos que somos amados. Nós não sentimos que somos queridos. Nós não sentimos que nós somos cuidados. Não é verdade? Às vezes nós precisamos de abraços, queridos. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia, sim. Mas alguém aqui deixa de abraçar o seu filho? Alguém aqui deixa de abraçar a sua esposa ou o seu marido? A gente não vai sair abraçando, né, aglomerando. Mas, queridos, o abraço ele é importante, como eu falei no início. O abraço pode ser através de um olhar, de um carinho, de uma palavra. Mas nós precisamos de abraçar. Nós precisamos abraçar aquelas pessoas que estão lá fora, que o inimigo tomou ela de nós, tomou ela do Senhor, que ela deveria estar aqui dentro da igreja, adorando a Deus. Mas o inimigo deu aquele banquete lindo para ela e ela ficou entusiasmada. E hoje ela é uma pessoa desviada.
Então ela precisa do meu e do seu. Que nós temos que abraçar as pessoas, que nós não podemos pensar só em nós. Nós recebemos o abraço do Senhor aqui. Toda vez que nós entramos dentro da igreja e ouvimos uma palavra, isso é um abraço. Então, queridos, que nós possamos levar esse abraço lá para fora, para as pessoas que estão precisando, que estão carentes de um abraço, aquelas pessoas que não tiveram a firmeza de continuar na presença do Senhor. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque pode acontecer com qualquer um de nós. Nós não sabemos o que a pessoa viveu para ela ir receber o que Satanás tem para oferecer, mas que nós possamos abraçar, queridos, em nome de Jesus. E, queridos, nós somos amados e queridos pelo Senhor, e o Senhor nos comprova isso através da palavra, que é o nosso manual de vida. A palavra, ela nos ensina a viver, a comportar, a agir da forma que o Senhor quer. E quando nós somos amados e queridos, aonde que nós achamos isso? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas de tal maneira que deu seu único filho. Queridos, que amor é esse? Que amor é esse? O Senhor nos ama. Nós somos queridos pelo Senhor. E é esse o recado, é esse o abraço que nós temos que levar para essa pessoa que está lá fora e que ela está sem o entendimento. Por quê? Porque o inimigo cega os nossos olhos. O inimigo cega os nossos olhos. E o Senhor nos ensina, através da palavra dele, como fazer isso. É muito fácil. Basta nós querermos, nós nos posicionarmos e nós fazermos a vontade de Deus. Às vezes nós precisamos de um abraço porque nós nos sentimos desprotegidos. Às vezes achamos que não somos cuidados. E o Senhor, a todo momento, Ele tem cuidado de nós, porque o Senhor, Ele até mesmo sabe quantos fios de cabelo que nós temos na cabeça. Então, Ele cuida. E através desse cuidado, nós podemos levar para outras pessoas. O poder do abraço é revigorante, é encorajador, é confortante. Ele nos impulsiona. E o Senhor nos convida a vivermos o poder do abraço nas nossas vidas através da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Amém? Nós podemos viver o poder do abraço. A Leila pregou lá que é para todo mundo sair abraçando na rua. Não é isso não, gente. Vocês estão entendendo que é através da palavra do Senhor. Amém? Queridos, vocês lembram quando o profeta Elias, ele desafiou os profetas de Baal, e ali os profetas, foram 450 profetas de Baal, se não me engano, mas 400 dos falsos ídolos, foram 850 profetas que foram mortos. E aí, Jezabel quis matá-lo. Como que ele se sentiu? Acuado. Ele se sentiu sozinho. Ele se sentiu deprimido. E às vezes nós sentimos isso também, queridos. E aí ele foi para uma caverna. E aí quem visitou ele na caverna? Gente, o Senhor nos visita a cada segundo das nossas vidas. Nós temos que estar atentos para ouvir o Senhor falar conosco. E aí o Senhor foi até ele, e o Senhor visitou ele, está em 1 Reis 19, a partir do versículo 8. E o Senhor falou com ele.
E ele entendeu a palavra de Deus. E o que o Senhor fez? Pediu para que ele delegasse para as pessoas que tinham que fazer as coisas naquele momento, inclusive delegar a Eliseu, seu profeta, no lugar dele. Vocês lembram disso? E assim como o Senhor pediu, ele fez. E aí, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo em 2 Reis 2:11. Vocês podem colocar ali? 2 Reis 2:11. E o Senhor, ele não forçou ele a voltar. Você vai voltar e vai enfrentar Jezabel, você vai fazer o que eu mando, você tem que fazer isso ou aquilo. Não! O Senhor conhece cada um de nós, ele sabe até onde vai as nossas forças. O Senhor simplesmente delegou a ele aquilo que ele teria que fazer antes que isso aí acontecesse. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu, num redemoinho. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando conosco? Abraça com amor. O Senhor não vai te forçar a fazer aquilo que você não dá conta, ou que você não consegue mais. Se você está cansado, o Senhor vai te levar assim. Isso é o abraço de Deus para a vida daquele que ama o Senhor. O Senhor nos ama. O Senhor quer todo o bem do mundo para nós. E aí o Senhor falou comigo: o bem que eu quero, o bem que eu desejo para vocês, eu quero que vocês anunciem lá fora. Eu quero que esse abraço de amor que ressuscitou Eutico, ressuscitem pessoas que estão desviadas da minha presença. Ressuscite pessoas que precisam ouvir a minha palavra. Ressuscite pessoas que estão cegas. Que esse abraço seja um abraço como de uma criança. Olha que lindo, uma criança abraçando a mãe. Que a gente possa levar esse abraço. Porque esse abraço, queridos, é o abraço de Deus. E o Senhor conta conosco para levar esse abraço aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Amém? Queridos, você sabia que Deus tem propósitos com o abraço? Já pensou na importância do abraço nos relacionamentos? Já abraçou e foi abraçado com vontade? Abraçar faz bem para a saúde e aumenta os níveis de oxitocina no organismo, trazendo bem-estar enorme para quem abraçou e para quem foi abraçado. Oxitocina é uma substância, um hormônio que o nosso organismo produz pelo hipótamo, que reduz o estresse, a ansiedade, aumenta a felicidade e o bem-estar. O abraço é um remédio, é cura, é felicidade, é bem-estar. Devemos abraçar a todos, até aquele que não merece. O pai do filho pródigo recebeu ele com um abraço, vocês lembram? Ele gastou toda a herança dele, mas o pai dele recebeu ele. E tudo aquilo que ele perdeu lá fora, ele recebeu com o pai dele. O pai dele recebeu ele com um abraço. Então, até aquele que não merece. Aí agora eu convido a igreja para nós pensarmos: eu tenho algum inimigo? Eu tenho uma pessoa que por alguma razão eu não gosto, ou eu acho que não gosto? Porque às vezes tem pessoas que nem conhecem uma outra e ela já vira a cara e ela não conversa. Então o Senhor nos convida a abraçar as pessoas que nós achamos que não merecem. Porque nós todos merecemos o abraço do Senhor. Sem exceção nenhuma.
Todos nós merecemos o abraço do Senhor, sem exceção, seja uma pessoa cristã ou não, todos nós recebemos, todos nós merecemos. Então, que nós possamos praticar o poder de um abraço, queridos. É essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu anotei um monte de versículo aqui para falar, mas não dá tempo, né, gente? Mas é muito gostoso quando a gente começa a ler a palavra do Senhor e Ele começa a falar conosco. Então, se você não tem essa prática ainda, comece a exercitar, a ter seu momento com Deus, a ter sua intimidade com o Senhor, que às vezes Ele vai te falar de uma forma que você nem imaginava. Queridos, Eutico, se alguém chegar para você, você já ouviu a história do Eutico? Às vezes a gente fala, não, nem lembro. E o Senhor vem com aquela história que a gente nem lembrava. E vem falar conosco. Aquilo que aconteceu há quantos mil anos atrás. Vem falar conosco agora, no nosso tempo. Que aquele abraço que Eutico recebeu, nós podemos dar também. Amém? Queridos, eu queria convidar vocês para nós orarmos de joelho. Quem pode, quem não pode, fique assentado mesmo. Mas se você pode ajoelhar, comece a profetizar na sua vida, que você vai viver o novo do Senhor, que você vai dar esse abraço de amor que o Senhor mandou para nós nesta noite. Que esse recado fique no nosso coração e na nossa mente. Que nós possamos viver esse abraço de amor todos os instantes da nossa vida. Então ouça essa canção, queridos, e ore ao Senhor. Amém? Oh, aleluias, glórias, glórias te damos, Deus. Santo, santo, quero santo. ser como criança, santificado e exaltado. te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torna-me dependente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraço.
Glória a Deus, que o Senhor tenha te abraçado neste momento, que você tenha sentido esse abraço de amor que nos conforta, que nos consola, que nos enche do Espírito Santo, que nos faz pessoas diferentes, pessoas melhores. Amém? Glória a Deus.